Então, hoje nós teremos a nossa terceira aula, né, do curso de formação para conselheiros municipais dos direitos da pessoa idosa. Eu sou Dalila Rodrigues, secretária executiva do CEDI Ceará. Temos aqui hoje a nossa presidente. Eu vou passar a fala para que ela dê início a essa formação de hoje, né? E em seguida, nós teremos a nossa fala de abertura com o senhor Juca Paiva. O senhor Juca Paiva, ele é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Fortaleza. Como já foi falado aqui nas outras aulas, nós teremos sempre, a cada aula, a cada início de aula, nós iremos dar a oportunidade para que os municípios, né, tragam suas falas. Teremos sempre uma fala de abertura com a participação de um presidente de conselho municipal. Então, nesse momento, eu passo a palavra aqui para a nossa presidente, Vina Leite. Vina, boa tarde. Liga o microfone, a câmera. A fala é sua. Boa tarde a todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso curso de formação de conselheiros. Quero dizer que é uma enorme satisfação e uma honra poder contar hoje com nomes tão importantes, né? Eu tenho a honra de ter aqui conosco, né? Todos nós temos a professora Gita Deber, que é uma referência, né? Basta que vocês procurem as publicações e as referências da doutora Gita, que vão poder ver as publicações, e ela vai trazer um fragmento, né, do seu enorme conhecimento para compartilhar com todos nós. Então, professora, eu já queria deixar aqui meu imenso agradecimento à senhora. Para as pessoas que ainda não me conhecem, eu queria fazer uma rápida audiodescrição e me descrever rapidamente também. Eu sou Vina Leite, como a Dalila me apresentou. Eu sou fisioterapeuta de formação, sanitarista, especialista em saúde do idoso e mestre em saúde pública. Estou hoje como coordenadora de políticas públicas para as pessoas idosas e as pessoas com deficiência do Estado do Ceará. E através deste cargo de coordenação na gestão, estou representando, então, a gestão no Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, no estado do Ceará, desde o ano passado. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos curtos, uso agora óculos e uma blusa verde de bolinhas brancas. Essa é a minha audiodescrição para as pessoas que posteriormente estejam vendo essa transmissão, porque iremos colocar, né, nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Então, essa é uma audiodescrição para as pessoas cegas e baixa visão. Meu boa tarde, meu nome é Vina, esse é o meu sinal, a comunidade surda. Sejam todos muito bem-vindos, então, mais uma vez. É um prazer, e eu gostaria de já passar a palavra, né, Dalila, por gentileza, para a retomada de nossa programação. Obrigada à Central de Interpretação de Libras do Estado, está sensibilizando a comunicação do nosso curso também, e vamos aproveitar a tarde de conhecimento, né, e troca de saberes mais uma vez. Obrigada, Vina, por fazer a abertura do nosso evento de hoje. Nós teremos, então, agora a nossa fala de abertura com a representação municipal. Hoje nós temos a presença do presidente do Conselho Municipal de Fortaleza, o senhor Juca Paiva. Seu Juca, ligue seu microfone, a fala é sua. Nós teremos aqui 3 minutos para que o senhor possa se apresentar, falar um pouco dos desafios que o senhor tem enfrentado no seu conselho. Tranquilo. É um prazer estar aqui participando desse evento que, em boa hora, o CEDI criou, e representando aqui os municípios, né? O Conselho Municipal de Fortaleza
como eu acredito que todos os outros conselhos de idosos sejam conselhos de direito, né? Vocês sabem que o conselho é normativo, deliberativo e fiscalizador da política de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, né? No caso, em cada município. No caso, nós, do município de Fortaleza, né? A sua área de atuação realmente é fazer com que os poderes públicos se sensibilizem para atuar, para poder colocar em prática as políticas públicas que, por acaso, existam nas programações estatais existentes, né? Então, é o nosso trabalho, e eu acredito que todos os conselhos façam isso, e que tem que valorizar a sociedade civil, principalmente porque o poder público está constituído ali, nomeado e tudo, mas a sociedade civil geralmente é indicada por alguma instituição, como no nosso caso nós temos um fórum cearense. Lamentavelmente, até hoje, o fórum cearense não teve ainda condição de indicar de outros municípios, mas acredito que vai chegar a isso futuramente. Então, gente, como eu disse, o instrumento principal, essencial, é a política pública, né? É estar atento com relação às políticas públicas, né? Quer dizer, ver se elas estão sendo praticadas corretamente, né? E nós, no caso aqui, eu acredito que alguns municípios já tem um instrumento muito bom, muito importante, que é o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, né? Que é o que dá suporte às instituições que queiram trabalhar, criar projetos mais ousados que cheguem mais à frente, né? Então, nós temos o nosso fundo, que é muito importante, nós temos várias instituições que são financiadas, seus projetos são financiados. E uma recomendação que eu faria aqui é que os representantes dos conselhos utilizem os conhecimentos transmitidos nessas aulas, levem para as suas áreas e procurem realmente colocar em prática, porque isso, tenho certeza, que o que está sendo ministrado é com toda a segurança, de muita importância. É isso que eu queria dizer, e, no finalmente, agradecer a concessão de me fazerem com que eu desse esses minutos de palavras aqui para os representantes dos diversos conselhos, né? Muito obrigado. Seu Juca, nós que agradecemos. É sempre importante para a gente que os conselhos estejam participando das atividades junto com o CEDI. Nós nos sentimos muito honrados com a participação, a cada convite que nós fazemos aos representantes dos conselhos, seja para participar de uma live, seja para participar de uma fala de abertura como essa, nós nos sentimos muito honrados, né, quando o presidente já de imediato, como você bem, né, aceitou e vem aqui e se coloca, né, é muito importante para a gente que nós estejamos sempre unidos. Isso fortalece não só o CEDI, mas cada conselho municipal, tá bom? Então, gente, vamos aqui dar início às nossas aulas. Seu Juca, você pode continuar com a gente se quiser, tá bom? Muito obrigado. Então, vou falar aqui do nosso conteúdo pragmático de hoje, certo? Hoje nós temos a nossa terceira aula. A primeira aula de hoje, nós teremos a temática dos dilemas da democracia nos conselhos de idosos. A nossa ministrante de aula hoje é a professora doutora Gita Green de Bert.
professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. O currículo da professora é extenso, então a gente optou por colocar, né, apenas essa parte, mas desde já, né, agradecemos demais. Acho que Vina já falou muito bem ao seu respeito. Agradecemos demais aqui pela sua contribuição para essa formação, professora. Eu estarei aqui disponível para compartilhar o seu slide no momento em que a senhora solicitar, tá certo? A fala é sua. A senhora tem 30 minutos para explanar sua aula, tá bom? Ok. Então, já pode passar o primeiro slide, mas eu quero começar agradecendo o convite, dizer que é uma alegria poder estar aqui, conhecer o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Ceará, e quero fazer um agradecimento especial à Vina, à Dalila, enfim, dizer também que é uma alegria poder estar junto com a Adriana Alcântara nessa oportunidade, não é? Eu acho que, para mim, é algo muito entusiasmante, e acho que esse processo e esse projeto de formação de conselheiros é algo muito importante que deve servir de modelo para outros conselhos estaduais do país, porque eu acho que é uma oportunidade muito rica e que merece ser desenvolvida em outros contextos. Então, já vou passar para o segundo slide, porque a gente sabe que hoje o idoso é um ator político, não é? Então, pensar nos conselhos dos idosos exige, em primeiro lugar, que a gente faça uma reflexão sobre as mudanças na concepção do que é a velhice e ver que, de uma questão que dizia respeito à família, à previsão individual ou a associações filantrópicas, a velhice passou a ser uma preocupação social, um problema social, e, nesse sentido, o idoso é um novo sujeito de direitos, um novo sujeito político que está presente nas campanhas eleitorais. Isso é uma novidade, digamos, em termos, não novidade por ser recente, mas eu estou dizendo em termos históricos, vamos dizer assim, porque até muito recentemente a velhice não tinha essa visibilidade que ela tem hoje, principalmente, eu digo, em termos históricos, porque, enfim, vamos dizer que é praticamente um século, não é? Porque foram nas primeiras décadas do século passado que a velhice se transforma numa questão pública e um conjunto de orientações e intervenções passa a ser definido pelo Estado, pela sociedade civil, um campo de saber específico, que vai ser a gerontologia, que é o estudo da velhice, ou a própria geriatria, são recentes nesse sentido histórico, porque tem praticamente só um século, né? Mas são saberes que são criados com profissionais e com instituições que são também encarregadas de formação de especialistas na questão do envelhecimento. Essa preocupação levou ao estabelecimento de um novo segmento social, que é a pessoa idosa, que em alguns países são aqueles que têm 65 anos ou mais. No caso brasileiro, é 60 ou mais. Mas levou também à criação dessa nova categoria, que é a pessoa idosa. Ou seja, trata-se de um segmento extremamente grande, né? A gente pode dizer que é um segmento que, se a gente pensar dos 60 anos e na presença cada vez em números maiores dos centenários no Brasil, então é um período da vida que cobre 40 anos, onde há uma diversidade de situações vividas das pessoas nessa faixa etária, e isso eu acho que é um desafio importante para o Conselho, né? Como dar conta
dos interesses e das necessidades de um setor tão amplo e diversificado. Por isso, essa é uma da questão que depois eu acho que a Dalila vai colocar em termos melhores, que eu gostaria que os grupos pensassem a respeito. Porque as diferenças dentro desse setor não são apenas diferenças socioeconômicas, diferenças raciais, diferenças étnicas, diferenças religiosas, mas também o que a gente vai chamar de autonomia funcional, que é essa capacidade que os indivíduos têm para realizar as atividades da vida cotidiana. Então, essa a diversidade, vamos dizer assim, engloba desde pessoas que têm plena autonomia funcional até daquelas que enfim, vivem numa situação de dependência muito grande, que precisam de cuidadores, que é uma nova categoria que cada vez ganha mais visibilidade na sociedade, que são quem são os cuidadores dos idosos propriamente disso. Enfim, isso traz problemas para os conselhos de direito das pessoas idosas, porque, na realidade, esse é um desafio. Mas antes de dar conta e especificar esse desafio, eu queria, é preciso reconhecer, e daí eu já vou passar para o meu terceiro slide, Dalila, por favor, quer dizer, o papel ativo que o Brasil teve na criação de leis, decretos, portarias, propostas de ação. Nós fomos signatários dos planos internacionais de ação na velhice, temos uma política nacional do idoso, o Conselho Nacional do Idoso sofreu mudanças, mas ele foi criado em 2002, temos o Estatuto do Idoso, temos a criação de conselhos municipais e estaduais, até delegacias de defesa do direito dos idosos, planos de ação para o enfrentamento da violência contra o idoso, ou seja, nós temos, assim, uma pluralidade de instituições. A partir dos anos 80, pode-se dizer, as Nações Unidas tiveram um papel central na criação, na produção de uma nova sensibilidade em relação à velhice. E esse organismo começou a exigir dos governos nacionais políticas específicas para a população idosa e criou-se critérios também para avaliação dos resultados dessa política. E o Brasil foi alvo desses planos e assinou boa parte desses planos e dessas propostas internacionais. Mas eu já vou pedir para a Dalila passar para o meu próximo slide, que é o nosso intricado paradoxo. Nós temos as legislações que a gente pode dizer e decretos que são as mais avançadas do mundo na garantia de direitos, mas há uma negligência na avaliação das possibilidades de implementação dessas diretrizes que são legalmente estabelecidas. Para dar só um exemplo, por exemplo, no Estatuto do Idoso, ele estabelece que deve haver um atendimento nos postos de saúde de um geriatra, que é o especialista, o médico especialista na velhice. Mas a gente não tem no país tantos geriatras quanto os postos de saúde. Então, essa é esse nosso intricado paradoxo, que a gente cria leis e essas leis nem sempre têm condições de ser implementadas como elas deveriam ser. Enfim, vemos também o desmantelamento, de certas instituições que a gente gostaria que fossem preservadas e mantidas. Então, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu organizei essa aula? Eu quero começar mostrando para vocês resultados de pesquisa sobre diferentes tipos de conselhos. Não quero me concentrar só
no Conselho dos Idosos propriamente ditas, porque eu acho que tem problemáticas dos conselhos que são próprias de qualquer tipo de conselhos de direito, ou pelo menos dos conselhos de direitos no Brasil, não é? Então, são pesquisas que foram realizadas antes, ao longo, vamos dizer assim, das últimas décadas, né? E que eu quero, então, trazer para vocês um resumo rápido dos resultados que elas obtiveram. Depois eu vou querer definir o que eu identifico nas pesquisas que eu realizei e nas pesquisas que eu orientei, que são problemas específicos, desafios específicos dos conselhos de idosos. E, por fim, eu quero recomendar muito a leitura do diagnóstico da Frente de Defesa dos Conselhos da Pessoa Idosa, que apresenta um quadro muito interessante do que está acontecendo hoje nos conselhos municipais e estaduais da pessoa idosa. Então, começando pelo significado dos conselhos que as pesquisas indicam, né? A ideia geral é a importância desses conselhos para o avanço da democracia. Então, vou pedir o próximo slide, Dalila, por favor, que é o significado dos conselhos e a democracia. Então, todas as pesquisas, de uma certa forma, para pesquisar os conselhos, elas dizem que esse é um dos avanços mais significativos da democracia brasileira. Por quê? Porque torna o processo decisório mais permeável aos diversos interesses implicados na elaboração e na execução das políticas públicas. Fornecem, por essa razão, decisões mais justas e legítimas. Por quê? Na realidade, os conselhos são sempre compostos por representantes dos organismos estatais e da sociedade civil. Então, nesse sentido, os conselhos promovem o que a gente chama da intersetorialidade, mostrando que diferentes secretarias de Estado, secretarias municipais ou estaduais, que trabalham com questões que têm importância para o segmento idoso da população, muitas vezes trabalham de maneiras paralelas e a presença delas num conselho de idosos permite uma melhor articulação. E os conselhos também apresentam uma articulação entre a federação e os problemas municipais, né, principalmente na ideia do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que passou por transformações que depois eu vou discutir melhor com vocês. Também os conselhos ampliam a fiscalização do Estado pela sociedade, como o Juca Paiva já mencionou, que essa é uma tarefa, a fiscalização das políticas públicas, e os conselhos contribuem também para a ampliação da cidadania e para a criação de novas formas de participação. Então, falar dos conselhos é indicar a importância de avanços na democracia, pelo fato deles terem essa representação da sociedade civil, né, que é muito importante. E essa composição ela é tida como capaz de tornar o processo decisório mais permeável aos diversos interesses implicados na elaboração e na execução de políticas públicas e favorecendo que as decisões sejam mais justas, não é? E outra questão importante dos conselhos é o estímulo à participação popular. A ideia de que essa participação popular qualifica melhor as democracias e aproxima muito mais as políticas públicas dos anseios da população. Então, a ideia é que os próprios conselhos criam novas formas de participação política, que é essa participação na posição, na condição de conselheiros. Sobre os conselhos do Brasil, vou pedir o próximo slide para a Dalila, por favor.
Os conselhos foram objetos de muitas pesquisas sobre o seu funcionamento, justamente por causa dessa novidade que eles trazem. Então, hoje, no Brasil, nós temos mais de 400 teses e dissertações de pós-graduação sobre o Conselho, sem falar no grande número de pesquisas sobre o tema. O que essas pesquisas mostram? É que o Brasil contou com mais de 10 mil conselhos. 90% dos movimentos brasileiros já registraram a presença de conselhos na área da saúde, assistência e atenção à criança e ao adolescente. Na esfera estadual, em 2012, foram contabilizados 541 conselhos em funcionamento, conselhos estaduais, com uma média de 20 conselhos por estado. 8 conselhos atingiram, vamos dizer, uma cobertura de 100% nos estados, que é alimentação escolar, assistência social, criança e adolescente, educação, saúde, meio ambiente, idoso, porque conselhos de idosos tem em todos os estados brasileiros, e segurança alimentar. Então, é um quadro, né, que até vou pedir o próximo slide, que um dos pesquisadores que estudaram os conselhos, ali no próximo slide, né? Diz que concluem que se pode falar num exército de conselheiros espalhados pelos 4 cantos do Brasil, não é? Enfim, o problema do Conselho Nacional, que era um dado muito importante dentro das políticas propriamente dos conselhos, eles passaram por transformações, de certa forma, o modo como ele funcionava se modificou. Eu acho que isso foi uma perda, porque antes, até 2018, a gente tinha de 25 a 30 integrantes do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, e atualmente ele conta apenas com 6 membros, e desses 6 membros, 3 são de representantes do governo, de organismos governamentais, e 6 apenas são da sociedade civil, o que é uma pena porque perde essa variedade, e, de uma certa forma, a prática dos conselhos, do Conselho Nacional de criar as conferências anuais que estavam previstas para 2019 e 2020 não foram realizadas. E isso é realmente uma pena, eu espero que elas voltem a ser realizadas, porque é justamente essa oportunidade dos diferentes conselhos estaduais e dos conselhos municipais terem uma orientação conjunta das ações que merecem ser tomadas. Mas, voltando para as pesquisas, que é isso que eu estou querendo trabalhar com vocês, elas descrevem o perfil social dos conselheiros, elas discutem o tipo de participação nas tomadas de decisão, as formas de controle das políticas públicas que são postas, e eles oferecem também a descrição da infraestrutura e da organização dos diferentes conselhos. E, na realidade, a ideia e o estudo é porque eles representam esse avanço da sociedade civil, com todas essas características que eu arrolei para vocês. E as pesquisas também mostram quais são os entraves ao bom funcionamento dos conselhos. E eu quero, então, mostrar para vocês, trazer esses entraves, que não são entraves específicos do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, mas são entraves de todos os conselhos nas diferentes áreas. E eu poderia resumir esses entraves, vamos passar para o próximo slide, que poderiam resumir nos seguintes termos, né? Que seria a frágil ancoragem institucional, a frágil ancoragem social e a burocratização das rotinas de trabalho. Eu vou, então, tratar de cada um deles para depois mostrar o que eu acho que seria um outro entrave que é específico
não digo entrave, mas desafio do Conselho dos Idosos, que eu gostaria que depois os grupos tentassem discutir mais detidamente. Então, o que quer dizer a frágil ancoragem institucional? Primeiro, o próximo slide, por gentileza, Dalila. O primeiro é a infraestrutura precária para o funcionamento dos conselhos. Então, por exemplo, tem conselhos que não tem uma sala específica de reunião, não tem formas de armazenar a documentação que é produzida, tem conselhos, para mostrar os extremos, que não tem nenhuma linha telefônica para receber denúncias, para receber informes, enfim, realmente tem situações que são muito precárias, não é? E que dificultam o funcionamento desses conselhos. Depois, no que diz respeito às políticas voltadas para a população idosa, elas são implementadas por organismos estatais ou por organismos municipais sem a participação do conselho. Quer dizer, o Ministério Público, por exemplo, tem um grupo específico voltado para a questão do idoso. Várias das defensorias e dos legislativos têm grupos específicos para trabalhar com a questão do idoso, mas muitas vezes esses grupos se voltam para questões sem a mínima consulta e, às vezes, nem desconhecem a própria existência do conselho, né? Porque a gente sabe que a questão da velhice assumiu nos últimos anos uma urgência de soluções, né? Principalmente com a pandemia, então, a questão dos velhos ganhou um respaldo muito grande e os serviços implantados, relacionados a essa população, passou a ser uma moeda política importante, vamos dizer assim, né, que faz com que o trabalho do conselho propriamente dito seja atropelado pelas iniciativas dos diferentes organismos estatais. Ou seja, a pouca repercussão das iniciativas e das decisões tomadas pelos conselhos nas políticas propostas e nas políticas implementadas. Vamos para o próximo slide, né, que é a frágil ancoragem social, não é? Então, há diferentes formas de escolha dos conselheiros, né? Os conselhos têm uma composição híbrida, particularmente no que diz respeito aos representantes da sociedade civil, né? E que, em princípio, esses representantes deviam contemplar o segmento idoso da população. Então, em alguns casos, há eleições, né, no caso dos conselhos do direito da pessoa idosa, há eleições municipais ou distritais em que votam só as pessoas de 60 anos ou mais. Em outros casos, é nas próprias conferências estaduais que se escolhe os representantes da sociedade civil. Eu realmente, às vezes, venho as pessoas me perguntarem como é que eu faço. Nós temos o Conselho do Idoso e está muito difícil conseguir mobilizar idosos para participarem do conselho, não é? Existem também, por várias razões, certas clivagens socioeconômicas entre os conselheiros, ou seja, tem conselhos em que os representantes são profissionais liberais, ou seja, não tem a participação da população que é alvo das ações propostas pelo Conselho. E em outros, né, se critica o baixo nível educacional dos conselheiros, ou mesmo uma certa dificuldade que a gente tem na nossa sociedade como um todo, de entender quais são as leis e como que é o funcionamento institucional. E isso acaba fazendo com que uma demanda recorrente também do Conselho dos Idosos, mas dos outros conselhos, seja isso exatamente, cursos de formação em políticas e o conhecimento sobre a legislação relativa à terceira idade. Mas, apesar de todas essas diferenças, seja um certo elitismo,
dos conselhos, ou a visão, as críticas que as pesquisas fazem ao baixo nível educacional dos conselheiros, é impressionante que nas assembleias observadas prevalece um consenso muito grande, né? E a gente sabe que a idade cronológica não garante uma visão homogênea dos problemas que afetam os diferentes segmentos da população, nem uma visão homogênea do que são os deveres do Estado. Mas o que realmente impressiona é um certo consenso em termos das decisões a serem tomadas e o fato da tendência que sejam os representantes dos organismos governamentais que centralizam a agenda dos temas a serem discutidos e das próprias decisões tomadas. Quer dizer, acaba tendo, esse é um dos entraves, né? Porque se a ideia dos conselhos é justamente ter essa participação ativa da sociedade civil, na realidade há uma prevalência nas agendas em termos dos representantes estatais nas definições. O próximo slide, que seria a burocratização das rotinas de trabalho, né? Ou seja, com isso, os pesquisadores tendem a mostrar que boa parte do tempo despendido são para questões voltadas para garantia do funcionamento do próprio conselho e da organização da sua rotina burocrática, que acaba consumindo boa parte do tempo das reuniões dos conselheiros. Enfim, questões como qual vai ser a forma de comunicação dada, a ata, a produção de relatórios, a maneira como se dá o contato do conselheiro com as outras instituições, a elaboração do fundo, como é que o fundo vai ser implementado, ou seja, são questões de organização burocráticas do próprio conselho, que são, claro, fundamentais para garantir o conselho, mas elas acabam, dada a precariedade da condição que é dada para o funcionamento do conselho, acabam tomando a maior parte do tempo. Eu trouxe aqui, não quero ultrapassar ao meu tempo, mas o próximo slide eu trouxe uma fala do pesquisador que eu acho que ela é muito significativa nessa direção e eu vou ler para vocês. Precisamos de mudança na prática cotidiana dos conselhos que confirmam maior centralidade ao exercício da política, em lugar da rotina burocrática da gestão. É preciso restituir o lugar desse tipo de ação na agenda dos conselhos para que eles possam funcionar como instâncias de democratização da gestão pública. Houve um grande investimento dos movimentos, das ONGs, das universidades e do governo no sentido de que os conselhos completassem seu processo de institucionalização com a elaboração das suas regras internas, e isso refletiu no predomínio desses temas. Conselheiros da sociedade civil registram, fiscalizam entidades, avaliam projetos, fazem parecer, enviam relatórios, pedem e avaliam prestações de contas, aprovam e rejeitam pedidos. O exercício dessa função, sem uma estrutura de trabalho adequada, exige um considerável trabalho extra dos conselheiros e muitas vezes mantém os conselheiros presos a um interminável ciclo que envolve a aprovação e revisão dos registros concedidos, principalmente em cidades de médio e grande porte. Ou seja, essa é uma... eu até trago para vocês, esse é uma parte de um texto, de um artigo muito interessante, feito pela Cláudia Almeida e Luciana Tatagiba, e que eu ponho aqui, que está publicado nessa revista e que está disponível
online, que eu recomendo muito a leitura, porque ela não trata dos conselhos do idoso especificamente, mas é um balanço da literatura sobre conselhos que ela faz de um modo muito interessante. Um quarto problema, que é específico dos conselhos da pessoa idosa, tem a ver com a velhice, com a própria imagem da velhice, não é? A velhice, que eu intitulei o slide, A Velhice, Seus Problemas e Suas Necessidades, onde existe uma pluralidade das imagens e das experiências de envelhecimento, do envelhecimento ativo e da velhice dependente, resumem isso muito bem. Ou seja, temos uma pluralidade de imagens do que é a velhice e também uma pluralidade de experiências de envelhecimento que, como eu disse logo de início, envolvem esse segmento que tem 60 anos ou mais, e, como a gente sabe, pode estar cobrindo um período de mais de 40 anos. Os primeiros estudos da gerontologia tendiam a apresentar a velhice como uma situação marcada por perdas. Perdas físicas, a decadência física, a perda de papéis sociais, e mostrava que a sociedade moderna não prevê um papel específico para os idosos propriamente assim, a população mais velha, uma minoria desprivilegiada. A partir dos anos 70, essa visão foi revista e se procurou rever, por um lado, a heterogeneidade, dessa que nós estamos falando, da população, dessa faixa etária, esse segmento idoso da população, porque são experiências de envelhecimento muito diferentes, né? E também, nesse momento, se deu muita ênfase, não só às diferenças econômicas, étnicas, de gênero, de religião e etc., mas disso que, do início, eu chamei da autonomia funcional dessas populações, né? Então, quando a gente falamos da terceira idade, basicamente a gente está falando nessas pessoas que têm essa autonomia funcional muito grande, onde os estágios da vida passam a ser tratados como momentos privilegiados para novas conquistas, guiadas pela busca do prazer, da satisfação, da realização pessoal, as experiências vividas, os saberes acumulados, enfim, são momentos em que isso tudo pode ser explorado, criando novas identidades, novos projetos de vida. Então, sem dúvida, esses ideais próprios da terceira idade têm que, de alguma forma, ser contemplado pelas políticas do Estado ou pelas organizações não governamentais, como podem ser as universidades, os grupos para terceira idade, etc. Agora, pensar nas questões voltadas para a velhice dependente, aí o desafio, eu acho que é muito maior, muito mais complicado. É se voltar para as instituições de longa permanência, porque é preciso exigir que essas instituições possam abrigar com dignidade a população mais velha. Ao mesmo tempo, é preciso criar uma infraestrutura urbana que permita a circulação segura da velhice, que depende de cuidados especiais. Então, levar em conta essas situações, levar em conta a dependência, levar em conta a falta de autonomia, a perda dessa autonomia funcional, faz com que se exija, não só os custos econômicos são muito maiores, mas a exigência de profissionais especializados e qualificados para essa função é muito maior. Ou seja, o desafio dos conselheiros é propor políticas capazes de responder a essas imagens tão diversificadas do que do que é o desejo do velho, do que é a conquista de qualidade de vida,
para um segmento onde as diferenças, os níveis de autonomia funcional são muito distintos, não é? Então, eu acho que essa dupla condição, ter 60 anos ou mais, e ter plena a autonomia de encarar o ideal do idoso ativo e contemplar seus interesses, tem que, de alguma forma, se combinar na ação dos conselhos com políticas que possam exigir que as instituições de longa permanência tratam com dignidade merecida os residentes. Ou seja, essa duplicidade, né, e essa pluralidade de situações da velhice amplia a gama de ações a serem propostas pelo Conselho. E ela é fundamental para garantir a própria existência do Conselho, o que não é uma tarefa fácil, né? Por fim, para as minhas considerações finais, já não sei se eu já passei o meu tempo ou não, eu ponho o meu último slide. Eu queria chamar a atenção para o diagnóstico da situação dos conselhos feitos pela Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, foi recentemente criada essa frente, não é? E que é uma frente que é importante que a gente possa colaborar com ela, porque a ideia é fortalecer os conselhos de uma maneira geral. E ela surgiu a partir da necessidade de diálogo e apoio e fortalecimentos, mas também nasceu da publicação do relatório da Frente Nacional de Instituições de Longa Permanência, que também é uma frente muito recente, mas que apontou a necessidade e a importância dos conselhos para a garantia dos direitos dos idosos, especialmente os idosos residentes em ILPI. E com toda a questão da pandemia, olhar e essa visualização dessas instituições, das ILPIs, que, enfim, foram as principais vítimas e chamaram a atenção no mundo inteiro para a questão da velhice, é de importância fundamental levar isso em conta. Então, a Federação dos Conselhos, na realidade, fez esse diagnóstico, né? Passando um questionário para os diferentes conselhos, responderam, né, 441 conselhos municipais e 16 dos conselhos estaduais. Né? Então, é um diagnóstico que mostra, né, foram passados para todos os conselhos registrados, mas as respostas foram, digamos assim, diminutas em relação ao número desses conselhos, não é? Mas, de qualquer jeito, está aí um relatório muito interessante que eu mando para vocês, quem quiser pode fotografar, não é? O link para se ler esse relatório e, ao mesmo tempo, se introduzir no que essa federação, né, essa frente nacional está tentando produzir em termos do Conselho. Então, era basicamente isso que eu queria, espero não ter passado do meu tempo e agradeço essa oportunidade de poder estar trazendo as minhas ideias e espero dialogar com vocês na sequência dos trabalhos. Muito obrigada. Então, nós tivemos aqui a apresentação pela nossa professora Gita Grindebert. Acho que eu devo estar falando corretamente, hein, professora? Certo. Mas vamos lá, a professora trouxe para a gente, né, alguns dilemas que realmente a gente enfrenta, né, nos conselhos, como me chamou aqui a atenção, né, a frágil ancoragem institucional, né, essa frágil ancoragem social, né, a dificuldade realmente que os conselhos têm da mobilização
das pessoas para participar, né, dos conselhos, enfim. Então, é isso, a professora explanou muito bem aqui, e aí a gente agora vai seguir a metodologia de aula, certo? A mesma metodologia da aula passada. Nós vamos colocar o questionamento nos grupos de WhatsApp, onde vocês estão divididos. Lá no grupo, certo? Nós iremos ver quem vai vir aqui fazer a fala, né, de defesa desse questionamento que a professora Guita colocou para a gente. O questionamento de hoje ele vai ser o mesmo para os 3 grupos, certo? Ela lançou uma pergunta, certo? E 3 pessoas virão aqui para explanar sobre esse questionamento lançado pela professora. O questionamento é o seguinte: desafios do Conselho diante das diversidades das experiências do envelhecimento. Como definir prioridades? Certo? Eu vou pedir para os meninos lançarem essa pergunta dentro dos grupos, tá? E aí vocês já podem lá se colocar para que possam vir aqui defender o debate, certo? Nós vamos dar, então, 5 minutos para que vocês se organizem dentro dos grupos para a gente dar início, né, aqui às apresentações dos grupos. A professora Guita, ela vai continuar aqui aguardando o retorno de vocês, certo? Então, Lucas, Yasmin e Kerley, que estão aqui no apoio, por favor, já podem colocar a pergunta lá nos grupos e selecionar as pessoas que virão para a sala de debate. Então, voltando aqui com os representantes dos conselhos municipais, para responder aqui o desafio lançado pela professora. Já fizeram? Já estão voltando? Já então. Já estamos aqui de volta. Nós teremos 3 representantes dos 3 grupos, certo? Já estão aqui com a gente a Marta Leandro, a Criselite Rodrigues e deixa eu ver se ela já entrou, Rubens, a Rosário. A Rosário já está dentro também. Rosário Cavalcante. Pronto. Isso, e a Rosário Cavalcante. Então, assim, nós vamos começar, certo? Com a turma 1, a Marta Leandro. Eu peço, Marta, que você se apresente, fale de qual município você está falando, qual a sua representação dentro do conselho, qual a sua função dentro do conselho, e em seguida você pode responder os desafios da professora, certo? Nós iremos, professora, se você preferir, escutá-los, os 3, tá? E após a fala dos 3 representantes, a senhora poderá fazer suas considerações sobre as falas. Pode ser assim? Tá tranquilo? Então, Marta, por favor, pode ligar a câmera e o microfone. A fala é sua, você tem 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Marta, sou do município de Cedro. Atualmente eu estou como técnica de gestão do município e onde, assim, eu dou todo o suporte a todos os conselhos de direito, né, da política de assistência social. E, assim, agradecer ao CD por essa oportunidade, esse curso muito riquíssimo enquanto profissional. Estou adorando, muito bom mesmo. Em relação à pergunta, diante desse cenário que estamos vivenciando, assim, é muito complicado, demais mesmo. Nós temos os conselhos, e, assim, para trabalhar de
forma remota está sendo muito complicado, muito mesmo. A gente já lançou estratégias de oficinas, né, de trabalhar com os idosos, com as mulheres que participam da sociedade civil nos conselhos. E é isso, a gente acha que, diante desse cenário, nós devemos criar estratégias de oficinas, de estar lançando para essas pessoas uma oficina prática para que eles venham ter conhecimento em relação à tecnologia, né? Que é isso que nós estamos vivenciando, a tecnologia, nos dias atuais, devido à pandemia. A estratégia que a gente está realmente aqui no nosso município é isso aí, oficinas. As pessoas que não têm ainda tanto domínio da tecnologia, né? Isso em todo o estado do Ceará. Vamos dar continuidade, então, a nossa participante, a próxima participante é a Criselite. Criselite, você pode ligar seu microfone, sua câmera. Meu nome é Criselite, eu sou assistente social de formação, trabalho no município de Crateús já há 17 anos, mais ou menos. E, atualmente, há 5 meses, eu estou na presidência do Conselho da Pessoa Idosa. Pronto. A nossa pergunta é com relação aos desafios, né? É porque, como eu estava acompanhando aqui pelo celular e eu saí do computador, não dá para visualizar as perguntas e as respostas. Mas nosso grupo foi bem participativo, viu, Dalila? Estão ouvindo aí? Vi, acompanhei. Pronto. Beleza. Então, assim, o desafio diante da colocação que foi feita pela professora, é de que o envelhecimento ele não é igual para todo mundo. Então, como conselho, nós temos o grande desafio de você atender às demandas da pessoa idosa, respeitando a sua diversidade, né? Compreendendo que a experiência do envelhecimento não é igual para todos. Então, assim, o que foi que os colegas colocaram que eu achei importante pontuar e colocar mesmo como uma estratégia. Então, quais são as nossas... Como definir prioridades? Em primeiro lugar, você definir dentro de um público diverso, mesmo que você esteja trabalhando com um segmento, mas é muito difícil. Então, o que foi que, no sentido assim, de como é que o conselho pode agir numa situação dessa, certo? Então, o que foi colocado pelo grupo? Colocado primeiro, é importante a gente ter conselheiros que tenham, vamos assim, real interesse pela política da pessoa idosa, entendeu? Então, são pessoas que tenham sensibilidade, que têm interesse, que queira ler, que queira estudar e que esteja efetivamente participar do conselho. Então, a realidade, não sei se isso acontece, mas pelo que foi colocado no grupo, possivelmente acontece em quase todos os conselhos dos municípios. Colocar pessoas que estão ali para compor o conselho, mas que, no final das contas, não tem essa sensibilidade. Então, ter um conselho, ter conselheiros participando que realmente têm interesse pelo envelhecimento vai ser muito importante, porque ele vai ler, porque ele vai estudar, ele vai propor. É essencial isso aí. Então, como você trabalhar a questão da diversidade do envelhecimento dentro do conselho? Primeiro, os conselheiros têm que entender o do envelhecimento, inclusive essas multifacetas do envelhecimento, certo? Aí, um outro aspecto é a questão administrativa. Tem que ter um bom aporte administrativo. No caso aqui no município de Crateús, que é o município que eu trabalho, o aporte é da Secretaria de Assistência Social. Então, uma secretária que realmente tenha condições técnicas, vamos assim dizer, de conhecimento, que também entenda da política para discutir, para propor. Então, nós temos, por exemplo, a nível de Estado, uma secretária a nível de Dalila, por exemplo, né? Porque eu estou na sua frente, né, Dalila?
mas é porque nós temos uma secretária no Estado que ela é extremamente envolvida, ela procura entender, não entende tudo, mas procura entender. Então, é essencial o aporte no que diz respeito espaço de reunião, certo? Um secretário executivo ou uma secretária executiva que realmente consiga fazer seu papel. Outra questão muito importante que eu acho é assim, o respeito que os conselheiros precisam ter, porque é uma função de extrema importância. Eu já participei como um técnico, como assistente social, trabalhando na assistência de vários conselhos. E agora, assim, como presidente do Conselho da Pessoa Idosa, é a primeira vez, e eu estou apenas 5 meses. Então, eu acho assim que é uma responsabilidade muito grande. Haja visto que, nesse momento, a pessoa idosa é uma das pessoas que mais tem sofrido violações, certo? Então, é muito difícil. Eu estou me sentindo assim, muito acuada, vamos assim dizer, como presidente do conselho, porque nós temos uma rede, mas está na cabeça das pessoas. Eu acho muito importante aqui colocar que a comunidade tenha o conselho, a secretaria, juntos, fazer como é que se diz? Informações para que as pessoas, a nível de comunidade, entendam qual é o papel do conselho. Então, eu chego técnicos que estão trabalhando há muitos anos dentro do CRES, pedindo que eu, como presidente, vá fazer uma visita de violação de direito. E eu dizendo que não era o meu papel, que não era esse o papel do conselho, é muito complicado e muito desgastante, certo? Então, seria assim, outra coisa que os colegas colocaram muito bem, a questão da formação. Então, a Dalila está aí de prova que assim que eu assumi, uma das coisas que eu pedi foi a capacitação, e a resposta que eu tive foi até da PDM, da Sueli: não se preocupe que você vai ser capacitada, todos os conselheiros vão ser capacitados, certo? Então, eu acho que, no resumo, é isso aí. Se algum dos colegas da turma quiserem fazer outra colocação, pode dizer que deseja, coloca, mas assim, foi isso aí mais ou menos que eles colocaram. Né? Eu concordo com todos eles. Eu devo dizer aqui que se fosse presencial, eu ia pedir um autógrafo. Mas não é presencial. Aí, na hora que eu vi o nome, eu conheço esse nome de algum lugar. É a Reinvenção da Velhice. Obrigada, Dalila, pela oportunidade. Ai, que bacana, né? Esse momento que a gente lê um artigo, um livro, e de repente a gente está de frente com a autora aqui, nos dando uma aula, né? Excepcional. Excepcional, momento riquíssimo. Criselite, muitíssimo obrigada. Crateus está de parabéns, muito bem representado aqui na sua pessoa. Muitíssimo obrigada. Aguarde aí mais uns instantes, que a doutora Gita, daqui um pouco, vai fazer as considerações sobre sua fala. Tá bom? Ok. Então, agora nós vamos ouvir a próxima participante. Ela é a Rosário, que a Rosário é assim, uma pessoa excepcional, conheço demais a Rosário de outros espaços, né, Rosário? A Rosário é membro do Fórum Cearense de Políticas para Pessoas Idosas aqui do nosso estado, é uma militante mesmo da causa da pessoa idosa, né? Não só no município em que ela trabalha, né? Mas também em todo o estado. Rosário, então vamos lá, pode aí responder o desafio da professora. Boa tarde, né, a todos. Dalila, você me botou, né, no foguete, mas tudo bem. Meu nome é Maria do Rosário, como a Dalila já colocou, né, eu sou terapeuta ocupacional de formação, estou atualmente trabalhando no município de Maranguape, estou como gerente da proteção social básica, mas também atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa,
representando a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Também sou membro do Fórum Cearense, né, desde a fundação, 2007, quando a gente entrou nessa luta, né, de defender cada vez mais presente no nosso Estado os direitos da pessoa idosa, e a gente criou o Fórum Cearense, e eu ainda hoje estou como membro. E como Conselho de Direitos da Pessoa Idosa, eu já tenho várias experiências, né, como conselheira, e também dentro da diretoria como presidente do Conselho. E eu acho que nós, né, que fazemos parte desses municípios aqui no nosso estado do Ceará, a situação ela não é muito difícil. Eu acho que eu sempre costumo dizer, os conselhos eles só mudam de endereço, mas a gente passa sempre as mesmas necessidades, a gente tem as mesmas dificuldades, né? Então, assim, a questão começa desde a consciência daquele membro que vai ser o conselheiro. Eu acho que uma das principais coisas e o que mais é desafiador é aquele conselheiro ele ter a consciência, ele ter o perfil de querer, de participar e de ter aquele compromisso de que ele está ali para defender aquela causa, no caso, os direitos da pessoa idosa. Então, eu acho isso a coisa mais desafiadora para todos nós que estamos à frente do Conselho. É exatamente as pessoas estarem ali conscientes do seu papel dentro de cada conselho, né? Outra situação que eu vejo é a falta de conhecimento, né, da política da pessoa idosa, e aí a gente tem a dificuldade de levar para dentro dos nossos conselhos as discussões prioritárias, porque se nós não temos o conhecimento, se nós estamos ali participando, as pessoas não têm o devido conhecimento do que esse conselho precisa discutir, precisa criar, precisa participar e contribuir com a população idosa, então isso também torna um desafio muito grande, né? A gente construir, tentar levar para dentro do conselho essas discussões que realmente são necessárias, né? As estruturas também, como já foi colocado aqui, estrutura física, essa situação que a gente nunca tem um transporte, o conselho não tem um transporte, o conselho não tem uma sala, não tem um computador. Então, tudo isso são desafios, né? E muito mais agora, nesse momento da tecnologia, nós temos a grande dificuldade de trazer a participação dos nossos idosos dentro dos conselhos. Isso é assim muito, muito forte dentro dos nossos conselhos. É a participação da pessoa idosa dentro do conselho. Eu acho que essa forma hoje, né, de estarmos nos comunicando de forma digital, remota, online, está cada vez mais distanciando as pessoas idosas, porque nós temos aí um outro problema, que é a parte da alfabetização dos nossos idosos, né, que a gente tem, sabe, aqui no nosso estado, no interior, principalmente, a gente sabe que a maioria dos nossos idosos eles não tem nível de alfabetização, né? E também a questão das classes sociais, gente. Nós trabalhamos, né, nos municípios com a maioria dos nossos idosos sem condições de ter uma acessibilidade a qualquer outro tipo de instrumento que possa contribuir para que ele desenvolva, né, com mais competência, com mais participação, o seu papel dentro do conselho. Então, eu acho que todas essas situações elas são muito frequentes e, como eu costumo dizer, os nossos conselhos eles são muito parecidos e só mudam mesmo de endereço geográfico, mas que nós trazemos e nós levamos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Obrigada, isso é a contribuição. Se alguém do grupo quiser falar alguma coisa, né, complementar. Obrigada. Perfeito sua fala, Rosário. Agradeço aqui as três participantes. Oi, Dalila. Eu só gostaria assim, de complementar todas as falas, porque eu estava aqui me lembrando, viu, Rosário, que eu conheço você
desde 2009, quando a gente fez uma capacitação pela PDNS, falando sobre essa questão da coordenação e da política da pessoa idosa. E eu vejo assim que a questão é intergeracional, né? Então, assim, hoje praticamente as mesmas pessoas estão lidando com esse tema. Então, a gente não vê profissionais ou jovens, sabe, querer participar dos conselhos, ainda mais o conselho da pessoa idosa. Então, assim, é muito importante a gente colocar que o que fortalece também é a questão da intergeracional, né? Você trabalhar a questão que é intergeracional. Trazer para dentro do conselho, para essas discussões, pessoas, outras pessoas, porque a gente já vem tratando, eu, por exemplo, desde quando eu entrei na assistência social, em 2007, é que eu tive afinidade com a questão da pessoa idosa e venho trabalhando. Há quanto tempo que eu já estou trabalhando? E a gente, hoje, eu esqueci de colocar, eu estou aqui no município também na coordenação da política, na coordenação da proteção básica. Então, você como presidente, você fica com a sobrecarga muito grande. Então, assim, a gente precisa de pessoas novas militando por essa questão. Eu achei muito importante uma frase que eu li, quer dizer, criança todos nós somos, ou todos nós fomos crianças, mas idosos nem todos serão. Então, é muito importante a gente ver isso aí, certo? É isso que eu queria complementar a fala da Rosana. E aí eu não sei, ela colocou aí também, só um instantinho, Dália, essa questão de que a gente possa despertar, né, nas pessoas mais jovens a necessidade que a gente vai ter deles participarem desse processo de envelhecimento que hoje nós estamos construindo, né? E aí eu também vejo, não sei nem assim qual seria a palavra que eu colocaria na questão de que os conselhos, não só o do idoso, mas esses conselhos, como ela colocou aí, porque a gente fica numa sobrecarga muito grande. Então, a gente não tem o tempo de se dedicar ao conselho. Você está numa coordenação de proteção social básica, que é um mundo de coisa para você fazer, e ainda tem o conselho que, eu confesso a vocês, eu adoro, queria ter mais tempo para me dedicar ao conselho, mas a gente não tem essa possibilidade de optar em estar só dentro do conselho. Então, não sei como é que eu poderia dizer isso aí, mas que a gente pudesse ter essa, como é que eu poderia dizer, esse privilégio, né, de ficar trabalhando só dentro dos conselhos, porque eu adoro, mas não posso me dar esse luxo de ficar só dentro do conselho, entendeu? Ai. Gente, assim, o pessoal começa um pouco tímido aqui, mas depois que entram para falar, não é isso, Rosário? A Criselite, então... Eu falo, né, Dalila? Mas eu vou agora... Dalila, Gente, tem uma participaçãozinha aí, dá uma palavrinha, depois disso aí, eu não atrapalho o seu tempo aí. Tá, não, vou lhe dar 2 minutinhos para que a gente também não comprometa o tempo da próxima professora, tá certo? 2 minutinhos, Sejuca, por favor. Eu entendo. Pode falar. Olha, o que a Rosário falou aí, e a representante do Crateus, é muito comum entre os conselhos, e o conselho aqui de Fortaleza, a gente sabe que é um dos mais bem estruturados, tem mais pessoas esclarecidas, mas assim mesmo a gente nota a falta de sensibilidade dos gestores públicos, né? De um modo geral. Não estou particularizando ninguém aqui, mas é o problema da falta de sensibilidade para que as políticas públicas sejam tocadas a rigor, com cuidado e tal. Então, a gente se sente manietado na hora de querer agir, né? Essa parte estrutural, por exemplo, nós estamos aqui num problema sério com essa mudança de administração agora, estamos tentando nos adequar à nova gestão,
Mas é isso aí, o problema maior, eu concordo com elas, é principalmente a falta de sensibilidade dos gestores, né? Ok, Dalila, muito obrigado. Por nada, seu Juca. Eu queria ter mais tempo aqui para a gente poder falar desse tema que eu tenho certeza que cada município tem uma fala, tem alguma, sabe, algum desafio que está nesse momento enfrentando no seu conselho que queria vir aqui colocar, né, tentar achar uma solução, né? Mas infelizmente nós não temos tempo para todos. Mas o que eu vi aqui no nosso chat que está bem dinâmico, né? Cheio de comentários, e aí depois eu vou pedir para os meninos que estão na equipe para eles darem uma olhada nos comentários, se tem mais alguma pergunta. Essas perguntas que vocês quiserem colocar aqui no chat, depois a gente pode pedir para uma das professoras responderem em um outro momento e mandarem para vocês, tá certo? Mas, enfim, vamos para as considerações, né, das falas dos representantes de municípios, aqui pela nossa professora Guita. Achei muito interessante as 3 falas, né? A da Marta eu não consegui ouvir totalmente, mas eu acho que um pouco que a Rosário falou, só muda de endereço, mas o problema é, de certa forma, geral. Então, eu estou vendo, mesmo as pesquisas que eu fiz no Conselho Municipal de São Paulo, de Santos e de Campinas, e no Conselho Estadual de São Paulo, é muito interessante que são as mesmas questões que se repetem, né? Eu achei muito interessante, do que deu para entender da Marta, esse interesse em criar cursos dessas novas tecnologias, que cada vez estão ficando mais necessárias, não é? Para a gente poder comunicar. E agora isso não é fácil, porque, como a própria Criselite mostrou, mesmo o nível de alfabetização é baixo, como é que você entra nas novas tecnologias, mas, de repente, toda a comunicação oral acaba ficando mais fácil, a gente dominando alguns botões. Mas a grande dificuldade é você ter essa aparelhagem, né? E ter a internet funcionando. Então, eu vi no Uruguai, eles distribuíram para a população de 60 anos ou mais um tablet, e todo o país hoje pode entrar tem a rede da internet, né? Livre. Então, é uma coisa muito interessante em termos de reivindicação, você poder oferecer para toda a população, isso é o Uruguai, que é muito menor, é difícil a gente comparar com o Brasil, mas é uma iniciativa interessante porque enfim, aparentemente ela não é tão cara como a gente imagina, e, inclusive, eles fizeram tablets que são especiais para a população mais velha, que tem normalmente uma certa dificuldade, mas eu acho que está aí uma questão que certamente é importante, não é? Eu acho que a Criselite deu assim uma ideia de todos os problemas, e a Rosário também, de todos os problemas que o Conselho enfrenta, né? Do meu ponto de vista, quando eu comecei a fazer a pesquisa e depois eu vi o fundo criado para o idoso, eu imaginei que a situação dos conselhos ia passar por uma grande transformação. Mas, pelo jeito, isso não se revelou, porque eu imaginei que, com o fundo, haveria condições de dar uma dinâmica para o Conselho que ele tinha dificuldade, né? Dar uma estrutura, dar definições de prioridade, já que o fundo permitiria a criação de projetos específicos. Mas, pelo jeito, isso não fez muita diferença, né? Por exemplo, o fundo lá em Campinas, que eu pesquisei, basicamente eles usaram boa parte do dinheiro disponível para a questão para aumentar os salários dos cuidadores nas ILPIs. Então, quer dizer,
é uma coisa que é assim complicada, mas eu não estou vendo o fundo dando uma nova dinâmica, porque parece que os problemas continuam muito iguais ao que acontecia antes, não é? Eu queria chamar atenção para uma questão que eu acho que já o Conselho já faz tanta coisa, vocês mostraram todas as dificuldades, mas eu queria chamar a atenção para um tema que eu tenho trabalhado muito atualmente também, em termos de pesquisa, que é a questão dos cuidadores de idosos, né? Enfim, que é uma profissão que teve projetos de lei desde 2012 no parlamento, girando, mas essa profissão acabou não sendo regulamentada, né? Toda a proposta de regulamentação foi vetada. Mas eu acho que essa questão dos cuidadores é alguma coisa que mereceria. E, basicamente, o que tem me preocupado e que tem que ser, é uma coisa difícil de ser conquistada, é o Conselho, porque é parte do Conselho a avaliação das instituições. E eu acho que uma participação mais ativa dos conselheiros em visitas e avaliação dos trabalhos das ILPI seria uma dimensão importante, uma dimensão que daria tranquilidade tanto para os residentes como para os familiares, saber que tem instituições que, de alguma forma, estão controlando a dinâmica dessas instituições. Mas, enfim, eu tenho até mal-estar de propor, dada todas as dificuldades do próprio funcionamento dos conselhos. Então, enfim, está aí. Eu agradeço muito, porque me deu uma ideia das dificuldades que estão acontecendo, não é? E que eu vejo que é igual tanto nas cidades de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, principalmente agora que com as eleições municipais afetou muito a dinâmica dos próprios conselhos com as novas prefeituras, não é? Enfim, o que eu posso dizer é agradecer todas essas informações. Eu gostaria de ter mais tempo para falar com cada uma de vocês, porque eu acho que vocês conhecem muito a problemática dos conselhos, então seria uma grande oportunidade da gente poder conversar. Foi bom ter conhecido, mas também poderia ser uma oportunidade de uma conversa maior, que eu lamento que a gente não pode ter nesse limite de tempo, e já não quero mais avançar, digamos assim, na próxima aula e na fala, que eu tenho certeza vai ser muito interessante, da Adriana. Então, muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos demais a professora Guita, essa aula que foi excelente, né? Estamos todos maravilhados com essa conversa que nós tivemos hoje à tarde. Muito obrigada mesmo, de coração, professora Guita.